Saudações. Bem, vamos falar sobre Verônica, né? A Quenga do Nordeste, do livro Riacho das Quengas. Bem, o filme Riacho das Quengas, Verônica, a Quenga do Nordeste, ela conta a história de uma menina, Ana Carolina, que viveu em 1917 até 1935. É um conto histórico, conta a vida de uma criança que nasce com o nome de Ana Carolina, os conflitos, as primeiras imagens da vida que essa criança tem, né? Os contatos com o pai, os conflitos com o pai, do pai com a mãe, as brigas, as confusões. E ela acaba contando um pouco da vida como era naquela época de 1917, 1925 ou 35. E ela fala da cosmovisão dela de criança, das bonecas, das lavadeiras, né, do riacho famoso de Bodocongó, rio de Bodocongó, o açude dos amores, né? A mãe de Verônica era lavadeira, o pai era tropeiro. Essa região tinha muito tropeiro, cresceu à base de tropeiro. Tinha tropeiro que tinha 300, 200 jumentos. Não existia caminhões o suficiente, na época estava começando a surgir, então quem mandava eram as mulas, os jumentos, no transporte, né? Recife, João Pessoa, interior do Nordeste. E o pai de Verônica, a Ana Carolina, era tropeiro. E havia muitos conflitos entre o pai e a mãe, né? E ela cresceu no meio desses conflitos. Depois ela desperta a puberdade, a questão da sexualidade, da curiosidade da jovem em conhecer, em ver as coisas, os sonhos de casar com um policial bravo, com um homem que tinha dinheiro, com um gerente do algodão, já que na época a terra do algodão era aqui, a riqueza do algodão do Brasil, do mundo era aqui. E ela começa a sonhar com quem eu vou casar, ela começa a alimentar esse desejo de ter um homem, né? E revela um pouco da cultura da época, que a época tinha uma cultura, de um lado, homem cafajestes e raparigueiros, do outro, uma moral mentirosa, do cara que ia para a missa, depois ia para o cabaré, passava o dia todo no cabaré, e depois, se a filha se perdesse, jogava a filha no cabaré. Então, tem essa parte aí que, olha, não se perca não, que se você se perder, você se lasca, você vai para o cabaré, que é chamado Casa das Quengas, né? E no açude de Bodocongó existia inúmeras casas das quengas, eram os barquinhos feitos de taipas, né? As margens do açude de Bodocongó, desde que foi inaugurado, né? Então, existia muita casa de quenga ali, depois o prefeito vinha, derrubava, depois eles faziam de novo, né? E ela começa a mostrar esse mundo conflitivo. Ela passa a ser uma mocinha e passa a sonhar, né, em ter um namorado, e tem vários pretendentes. Esses pretendentes, cada um tem uma característica, né? E ela vai caminhando, né? Caminhando, até que ela encontra Tavares. Tavares foi o grande amor da vida dela. Tavares sabia ler, que era uma coisa muito, muito difícil na época, né? Saber ler. E lia poesias para ela, era romântico, trazia flores, tal, tudo que uma mulher queria. Tavares deu para ela tudo que a mulher queria. Então ela começou a sonhar: eu serei de Tavares com certeza, serei de Tavares com certeza. E aí ela começa a namorar com Tavares às margens do açude de Bodocongó, onde ficavam as lavadeiras. Mostra os conflitos entre as lavadeiras e as quengas, porque tem as pedras que as lavadeiras direitas usavam e tem as pedras que as quengas usavam. E as quengas não podiam usar as pedras que as lavadeiras usavam, para não pegar chanha, coceira, que era comum na época, né? Então, havia esse conflito entre quenga e mulheres chamadas de direita, até porque as chamadas de direita tinham raiva das quengas, porque o marido passava as noites com elas, e as quengas eram discriminadas e muitas delas debochadas, e havia muita briga entre elas ali nas margens do açude de Bodocongó, né? Entre 1917 e 1925 aconteceram muitas coisas ali. Então, Verônica se entrega ao amor, a Tavares, o grande amor da vida dela. Eram dois homens que ela amava: o pai
né, que era um falso moralista, um idiota, e o Tavares, que era um príncipe encantado. Tavares possui ela com a promessa de casar assim que a empresa de trem desse um trabalho para ele, né, já que o trem estava chegando em Campina Grande, o trem trouxe todas as prosperidades, os judeus trouxeram prosperidade para Campina Grande, né? A nossa raça judia trouxe prosperidade a Campina Grande. E aí houve a Sambra, houve fábricas e a cidade passou a ser como Cidade do Trabalho, conhecida como... Onde é a Cidade do Trabalho? É ali. Em tudo tinha trabalho, até os mendigos ganhavam muito dinheiro com muitas esmolas que eram dadas para eles, né? E aí ela se entrega ao amor, tem aquela parte picante do amor e tal. Ela é descoberta por uma amiga dela que também lavava roupa, e aí houve a chantagem, né? Ela aceita a chantagem, depois a amiga tenta tomar ou tenta usar o namorado dela, Tavares, a Mariquinha, né? Tenta tomar. Então há um conflito, há brigas. Ela tenta segurar o Tavares dá no pé, todo mundo fica sabendo que ela não é mais moça. Aí começa o drama de Verônica. O pai sabe e vem em uma das suas viagens, espanca a Verônica, como era o costume da época. Vai lá na casa de Tavares, o pai de Tavares defende o filho, é claro. O filho dá no pé junto com um trem que vem para Campina Grande, e o pai resolve dar uma de falsa moral, né, e jogar ela na casa das Quengas, que era ao lado do açude de Botaconguá. Aí começa o drama, é que ela nunca quis ser Quenga, ela sempre quis ter um homem, uma família, e aí começa uma drama que tem hora que você ri, tem hora que você chora, e enquanto ela vive, vai contando o drama dela, você vai conhecendo um pouco da história, como eram as casas da época, como eram as casas da Quenga, como era a cultura da época, das mulheres, dos homens, a discriminação que havia, né, com esse tipo de gente naquela época, né? Então ela passa a vida toda tentando deixar de ser Quenga. Ela aprende a ler, que ela não sabia ler, ela tem que pagar para aprender a ler, porque Dona Yaya vai ensinar ela, que a Dona Yaya é a cafetina, né? Dona do cabaré, da Casa das Quengas. Ela ensina a ler, mas se ela dormir com mais homens, ela aceita. Na verdade, Verônica, ela deixa de ser Ana Carolina, passa a ser Verônica, né? E ela é a vida toda explorada, né? Então ela aprende a ler, depois ela consegue um trabalho na fábrica de papel, aí perde esse trabalho porque descobrem que ela é Quenga. Depois ela vai, tem um senhorzinho que se apaixona por ela, né? Que é Bastião, e Bastião apaixona por ela de um jeito muito grande. Até a mulher de Bastião gostava de Verônica, mas Verônica não queria nada com Bastião sério, porque não queria destruir o lar. Mas havia esse moído aí entre Bastião e Verônica, e a mulher de Bastião, né? Que não ligava, que no final você vai ver que até ela vai criar uma filha de Verônica, né? E aí ela arruma um emprego na família Diniz, né? Todos esses nomes que eu estou citando são nomes fictícios, tá? Existem vários tipos de nomes, né? Então tem que dar nome, mas são nomes fictícios. E nessa família Diniz, que era uma família nobre, existiam várias, ela experimenta um pouquinho do mundo dos vivos, porque ela dizia que o cabaré era o mundo dos mortos, parecia que ela não existia. Até que alguém descobre que ela era Quenga, e a sociedade faz pressão para a senhorinha despedi-la, despede, ela volta a ser Quenga. Então ela tenta novamente, arruma um bêbado safado, violento, que bate nela dia e noite, mas só para ter o prazer de dizer que tem um homem, ela apanha, ela aguenta quieta, ela aguenta humilhação, né? Mas chega uma hora que esse bêbado, né, ela é roubada, né, roubam o dinheiro, que toda Quenga tem o sonho de ter a casa dela, porque a maioria das Quengas morava no coletivo, né? Ou seja, elas moravam no coletivo, elas moravam tudo juntos, e o sonho da maioria das Quengas era arrumar um casamento e ir embora, ou arrumar uma casa e morar só, né? E aí ela juntou muito dinheiro, ela juntou com duras penas dinheiro para comprar uma casinha, ela é roubada, esse bêbado bate nela, bate no cachorro, aí quando bate no cachorro é a gota d'água, né? Aí há conflito, há briga novamente, ela é salva por um dos coronéis de boa índole da nossa região, aí já não é nome fictício, né? Foi ditado em forma de homenagem a ele, como tem outros coronéis que são citados em outros livros meus, né? E o coronel é citado, que salva ela da polícia, porque o cara tinha um parentesco com a polícia, certamente ela ia ser exterminada, né? Ela pensou que matou o cara, mas o cara não morreu.
Então tem todo esse conflito, ela passa a vida toda, e tem a parte espiritual das maldições que o pai jogava nela, que a mãe jogava nela, tem um sonho terrível que ela teve sobre maldição, e depois ela teve também a experiência no açude de Bodocongó, a experiência mística, com a água viva que tudo sabe, que sabe por dentro, que sabe por fora, que já foi viva e que é viva. Então, é um livro que mistura espiritualidade, história, conflitos, briga, questão amorosa, sexual, moral e cultural da época. É um livraço, é um filmaço, né? Encontramos, graças a Deus, dois atores fenomenais, que é o André Cari e a Tânia Alves. André Cari deu vida aos personagens, ele, através do estúdio dele, André Cari Studios, ele gravou esse filme audionovela, né? É de propósito que não haja imagem, para que você imagine, né, todas as cenas. Então a Tânia dá vida ao personagem. Tânia, ela incorpora o personagem de um jeito fenomenal. O André Cari, ele joga música na hora certa e também faz os seus atores principais maravilhosos. Então, fica aqui minha homenagem a André Cari e a Tânia Alves pela gravação desse filme novela áudio, né, que está à sua disposição. O final, né, eu não vou citar não, mas o conflito de Verônica foi grande. Ela não aceitou, nunca aceitou ser quenga. Ela não foi quenga porque ela queria, ela perdeu a virgindade. E quando se perdia a virgindade naquela época, a moça se perdia, muitos pais, principalmente pobres, davam uma de super moral, né, e jogavam na casa das quengas para não contaminar as outras, para não dizer às outras o que era bom, como é que fazia sexo, entendeu? Então, elas eram exterminadas. As casas das quengas, no mundo inteiro, principalmente no Nordeste, eram como campos de concentração. Campos gular, os gulares da vida, gular. Eu ouviu falar em gular? E campo de concentração são a mesma coisa, só que o gular é russo e o campo de concentração é nazista. Então, as casas das quengas eram campos de concentrações terríveis, onde pessoas boas eram exterminadas socialmente, eles eram impedidos de viver e excretados, né, cagados ali. E ela tentou sair de todas as formas, ela fazia qualquer coisa que fosse necessário para deixar de ser quenga. Então a história de Verônica é uma história emocionante. Desde que escrevi o livro, eu li uma ou duas vezes, porque eu chorava de soluçar. Chorava não, eu choro. E quando eu escutei o áudio também feito pelo estúdio André Cari, eu chorei muito. Mas chora da gente soluçar, né? Porque tem aquela parte conflitante, tem aquelas partes safadinhas, tem aquela parte de sexo, tem aquela parte de amor, tem aquela parte de filosofia, aquela parte espiritual. O livro é uma mistura, é uma sopa, é um pirão de mocotó para você que gosta da cultura do Nordeste, né? E também fica a nossa homenagem àquelas mulheres que se perderam, né, na vida. Isso é um tipo de perdição, né? Se perderam na vida e foram jogados nesse campo de concentração. Muitas delas se perderam por amor, né? A maioria também, quando isso acontecia com as filhas dos ricos, eles cobriam, eles calavam, eles arrumavam um pretendente que não denunciassem, eles faziam tudo. Já os pobres mostravam uma falsa moral, que a maioria tinha rapariga, a maioria tinha quengas, né? Então essa falsa moral. E as mulheres nem ligavam na época, as mulheres sabiam que depois da missa os caras iam para, né, os falsos religiosos iam para o cabaré, passar a noite todinha lá no cabaré. Era uma coisa tão normal que ela já sabia até a roupa que os cabas iam, né? Não tinha, a época era muito diferente, né? E a época não é tão longe assim, 1930, 1920, é aqui em cima, né? Imagina muito antes atrás. Então é um livro histórico, romântico, dramático, né? É um dos 19 livros que eu tenho, graças a Deus, e espero que essa história venha emocionar você. É como um filme, né? É uma coisa que vai mexer com você. Só você assistindo vai mexer com você. Vai mexer muito, muito, muito com você. Eu lhe garanto que vai ter cenas nesse filme que você nunca vai esquecer, tá? Porque a história não passa.
ela se interioriza, ela vai para dentro da gente. Somos uma carne só, então as memórias, elas se intercalam, e tem uma parte espiritual no livro muito grande, tem uma parte religiosa, tem uma parte histórica, é uma sopa de emoções para você, um pirão que vai mexer com as suas emoções. Riacho das Quengas conta a história de Verônica. Tem uma parte do livro também que conta a história dos colonizadores da região, das brigas, dos conflitos com os índios. Aí são a parte histórica do livro. O livro, ele foi lançado em 2006, né? Foi lançado em 2009 em um blog livro. Na época ninguém falava nisso, né? Blog livro. Lá no blog você aumenta a letra, diminui, copia o texto, dá uma olhadinha, né? E também agora como filme no YouTube. Para você acessar esse filme, eu vou colocar aqui o link na descrição desse vídeo, e no final desse vídeo aqui vai aparecer o filme aqui. É só você clicar que você vai assistir o filme todinho e vai se emocionar. No final, dá o seu like. Eu peço a você que, se você gostou da história, mexeu com você, divulgue nas suas redes sociais. Isso ajuda a cultura. Isso é uma parte cultural, né? Uma parte cultural muito forte que conta a história nua e crua, como era o passado das Quengas, né? Que muita gente esquece. Mas como eu falei, nada é esquecido, tudo é gravado. A terra grava, você grava, a carne grava, o universo grava, as dimensões gravam. A história não passa. Na verdade, não existe o passado. O passado, ele está dentro de todos nós. Então, muito obrigado. É de tirar o fôlego. Assista. Procure um lugar onde você possa ouvir a história de Verônica. Você vai se emocionar. Você vai voltar várias vezes. Você vai assistir várias vezes. Vai ser um filme que você não vai cansar de assistir. Paz e luz na vida de vocês. Bom filme. Riacho das Quengas, a história de Verônica, a Quenga do Nordeste. Você vai amar essa história.